Olá a todos, sejam bem-vindos mais a um vídeo do nosso canal. Eu sou o Dr. Guilherme Arthur Ariozzi, biomédico pela Unesp, especialista e pioneiro da biomedicina estética em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Também sou palestrante e dou cursos nessa área. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha, curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos. Nós vamos continuar falando com responsabilidade e ciência sobre estética e saúde. Mais uma vez, espero que vocês apreciem o vídeo. Hoje falaremos sobre a alopecia androgenética feminina. Caso vocês não tenham visto o vídeo anterior sobre a alopecia androgenética em homens, vai estar no link na descrição do vídeo para vocês acompanharem esse vídeo anterior para homens. Hoje a alopecia será do padrão feminino. A primeira coisa que vocês têm que entender é que existe menos influência do hormônio DHT nas mulheres, menos influência da dihidrotestosterona, aquele hormônio que era o vilão lá nos homens, né? Relembrando, a testosterona é convertida em DHT, dihidrotestosterona, e quem faz essa conversão é uma enzima chamada 5-alfa-redutase, ok? Em mulheres, esse produto que era o maior vilão, né, nos homens, na alopecia androgenética em homens, este produto que é o DHT vai ter menor influência nas mulheres. Ou seja, não basta inibir o DHT para tratar uma alopecia androgenética feminina, ok? Relembrando também, o DHT ele é responsável não tanto pela queda da haste do fio, não tanto pelo desprendimento, e sim mais pela sua atrofia, pela sua miniaturização de pelo terminal, que é aquele grosso, calibroso, com pigmento de melanina, até miniaturizando até pelo vellus, que é o popular penugem, aquele mais de menor calibre e sem tanta pigmentação melânica, ok? Então, o nome mais adequado para essa entidade clínica seria alopecia de padrão feminino e não alopecia androgenética feminina, já que os androgênios, né, dentre eles o DHT, não tem papel tão crucial assim. A tendência mundial é chamar essa entidade hoje de alopecia de padrão feminino ou alopecia feminina de padrão difuso. O que é difuso? Queda espalhada, porque diferentemente da queda em homens, que privilegia as entradas bilateralmente, geralmente poupando no início essa linha média do cabelo, e depois em homens progride para o vértex, que é a região do redemoinho. Diferentemente dessas áreas, nas mulheres a queda acontece difusamente, espalhada como um todo, ok? Por isso essa entidade lá na frente a gente vai explicar, tem que ser diferenciada de outras causas clínicas, laboratoriais, que também causariam queda difusa, também causariam queda espalhada, tá? A finasterida, que é um inibidor da 5-alfa-redutase, que, portanto, impede a produção de DHT, de dihidrotestosterona. Ela já é muito usada em homens, para alopecia androgenética em homens, e daí muitas pessoas me perguntam, doutor, ela também pode ser usada em mulheres? Sim, mas isso é um uso off-label, fora das recomendações de bula, tá? Mas já é consagrado nos livros de dermatologia, em algumas condutas clínicas médicas, ok? Porém, é um uso off-label, que a gente chama, e só pode usar a finasterida em mulheres se e somente se tivermos certeza que se trata de uma alopecia de padrão feminino, alopecia feminina de padrão difuso, tá? E que a mulher não esteja grávida, que ela não esteja amamentando, de preferência que ela não esteja em idade fértil planejando ter filhos, tá? Porque a finasterida pode causar problemas no desenvolvimento, principalmente na masculinização do feto, tá? Outra contraindicação em mulheres é se a mulher também tiver alguma entidade clínica que seja uma contraindicação ao estrogênio. Ah, doutor, mas por que contraindicação ao estrogênio? Se nós estamos falando de finasterida. A finasterida tem efeito similar ao estrogênio? Efeito hormonal direto? Não, de maneira alguma. Porém,
Como a finasterida impede que a testosterona seja convertida em DHT, tá? Dihidrotestosterona, vai sobrar mais precursor, vai sobrar mais matéria-prima, tá? Que seria a testosterona. Essa testosterona no ser humano, ela vai ser desviada para alguma outra via metabólica, que é a via da enzima aromatase, que converte a testosterona em alguns hormônios derivados do estrogênio. Então, embora a finasterida não tenha ação estrogênica direta, ação hormonal direta, a inibição que ela causa faz acumular um precursor, que esse precursor é automaticamente desviado pelo nosso organismo para vias metabólicas alternativas, dentre elas a via da aromatase, que é a primeira vez que eu falo dela nos vídeos, e essa via da aromatase vai culminar em produção de estrógenos e derivados do estrógeno. E daí sim, a mulher que tem alguma contraindicação ao estrógeno tem que ficar atenta, porque a finasterida pode aumentar indiretamente, né, devido a essa via da aromatase, os seus níveis de estrogênio. Então, assim, a mulher que tem as contraindicações ao estrogênio tem que ficar atenta, de preferência não usar a finasterida ou usar de forma muito cautelosa. Quais são as contraindicações, né? O que são essas contraindicações ao estrogênio? Mulheres com propensão à hipercoagulação do sangue, histórico de trombose venosa profunda, histórico, né, dela de endometriose, que é um crescimento do endométrio, só que fora do útero, histórico de melasma, também não é legal usar estrogênio, o estrogênio piora o melasma, mas daí é uma repercussão apenas estética, né? Histórico de nódulos de mama, sejam benignos ou malignos, tá? Então tudo isso são situações que se agravam, que pioram com o uso do estrogênio, tá? Seja o estrogênio diretamente ou o estrogênio que veio pela via da aromatase. Então, não é simplesmente passar finasterida não, pessoal. Tem que saber toda uma fisiologia por trás, uma fisiopatologia, a história clínica da mulher, tá? Em homem, enquanto a dose oral de finasterida é de 1 mg por dia, nas mulheres, por incrível que pareça, essa dose é maior. Ela vai ficar ali na faixa de 2,5 mg ao dia. Tanto é que às vezes ocorre, tá, esse bloqueio da produção de DHT e consequentemente sobra testosterona, que é desviada para a via da aromatase e produz estrógenos. Tanto é que isso é verdade que em homens às vezes você vê com uso prolongado de finasterida e tal, a ginecomastia em homens, tá? O que é a ginecomastia? Um crescimento provisório do tecido glandular mamário, né? Fica com a mama, aparece um pouco, né? E isso é reversível, mas isso significa o quê? Estrogênio agindo sobre o tecido glandular mamário, tá? Então é uma prova de que isso realmente pode acontecer. O uso em mulher é previsto, então, da finasterida, como eu já mencionei, porém off-label. Pessoal, outra coisa, a alopecia androgenética feminina, que agora nós vimos que o correto é chamar de alopecia feminina de padrão difuso, tá? Nós temos que diferenciar ela do hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo clínico ou laboratorial é o excesso de hormônios masculinizantes, excesso de hormônios androgênicos na corrente sanguínea da mulher, nesse caso. Quais hormônios, doutor? Pode ser o DHT, pode ser a testosterona, todos são androgênios, tá? Pode ser androgênios provenientes lá da suprarrenal, a androstenediona, o sulfato de DHEA. Então, assim, essas condições de elevação sanguínea desses androgênios, desses hormônios masculinizantes, é conhecida como hiperandrogenismo, só laboratorial ou laboratorial com repercussões já clínicas, tá? Isso causa outras manifestações na mulher, além de simplesmente queda de cabelo. Então pode causar também irregularidade no ciclo menstrual, pode causar acne, oleosidade excessiva,
aumento de libido, aumento de massa muscular e, por fim, a queda de cabelo, tá? De padrão difuso. Então, retomando só para não ficar confuso. A alopecia androgenética feminina, que nós vimos que o correto é ser chamado de alopecia agora de feminina de padrão difuso, é uma entidade clínica à parte, tá? Que é dela que nós estamos falando hoje no vídeo, que causa queda de cabelo em padrão difuso, espalhado nas mulheres, miniaturização também dos fios, porém, se você dosar os hormônios, não necessariamente eles estarão sanguineamente alterados. Então, não necessariamente, neste caso, haveria um hiperandrogenismo sanguíneo, um hiperandrogenismo laboratorial com repercussões clínicas. Então, é por isso que essa alopécia deixou de ser chamada também androgenética, para ser chamada feminina de padrão difuso, e é por isso que ela é classificada como uma entidade à parte, tá? Agora, quando a mulher naquela outra situação tem elevações sanguíneas dos hormônios masculinizantes, elevações sanguíneas dos hormônios androgênicos, aqui é chamada de hiperandrogenismo, tá? Hiperandrogenismo laboratorial com repercussões clínicas, mas essas repercussões clínicas não são só a alopécia, não são só a queda de cabelo, pode ser, como eu já mencionei, a acne, a irregularidade menstrual, a virilização, ganho de massa muscular, aumento de libido, etc, etc. Então nós temos que diferenciar uma situação e outra, pois elas não são a mesma entidade, ok? Aqui no hiperandrogenismo clínico, hiperandrogenismo com repercussões laboratoriais, por exemplo, a causa dessas elevações hormonais pode ser, por exemplo, uma síndrome dos ovários policísticos na mulher. Pode ser a causa dessas elevações hormonais, pode ser, por exemplo, uma hiperplasia da glândula suprarrenal, que é uma glândula que produz alguns hormônios androgênicos também na mulher, como androstenediona, sulfato de dehidroepiandrosterona, que é o sulfato de DHEA, etc. Então, apesar de um dos sintomas, que é a queda de cabelo, ser comum a ambas as entidades, elas não têm a mesma causa e elas não são a mesma coisa, ok? Então, pessoal, quer dizer que toda queda de cabelo em mulheres de padrão difuso necessariamente é uma alopécia de padrão feminino? Necessariamente seja a antiga alopécia androgenética feminina? Não. Nós temos que diferenciar, por exemplo, de eflúvio telógeno. O que é o eflúvio? É a queda de cabelo. Telógeno é a fase que o fio se encontra, que é a fase de queda mesmo. A fase telógena é a fase que o fio costuma cair naturalmente. Então nós temos que diferenciar da queda natural do fio, na fase telógena, que é o eflúvio telógeno, que também é espalhado, também é difuso. Alopécia areata, que é um tipo de alopécia autoimune de padrão também difuso. Existe o padrão difuso da alopécia areata, não é só aqueles padrões ovalados que a gente está acostumado a ver. Existem outras causas também que são responsáveis por queda de cabelo em mulheres de modo difuso, como anemia, hipotireoidismo, deficiência de ferro, própria dermatite seborreica no couro cabeludo. Daí não é uma causa sistêmica, é uma causa localizada no couro cabeludo. Enfim, outras situações por culpa de sorologia positiva para sífilis, né? Sífilis secundária, HIV, doenças autoimunes. Basicamente é isso. Aí a necessidade da gente procurar sempre um profissional que não queira simplesmente vender tratamento estético para vocês, que não passe vocês por uma secretária que só vai te avaliar e te passar um orçamento. A avaliação, ela vai muito além de um simples orçamento, de um simples contato entre você e a pessoa para compra e venda de serviços, tá? Isso tem toda uma repercussão de saúde por trás, que vocês têm que priorizar. Ou vocês querem ficar tampando o sol com a peneira, simplesmente comprando tratamentos que vão apenas enxugar gelo, né? É isso que muitas clínicas fazem, e é por isso que vocês têm que procurar a clínica de um biomédico esteta, por exemplo. Basicamente, os tratamentos tentam excluir
outras causas de queda de cabelo feminina, de padrão difuso. E depois a gente tem os nossos tratamentos estéticos, tá? Como, por exemplo, a microinfiltração de princípios ativos no couro cabeludo para impedir essa queda ou para diminuir pelo menos o ritmo que essa queda se encontra, para estimular o fio a ter um crescimento em calibre. A gente nunca pode dar para o paciente, quando nós profissionais honestos, a gente nunca pode dar para o paciente a certeza absoluta em contrato de que vai haver uma melhora 100% ou de 60%, porque isso é imprevisível. A gente está dando os meios, os estímulos, as condições, e isso a gente pode garantir. Agora, como o organismo do paciente vai reverter isso em melhora, em resultado, é imprevisível. Por isso que desconfiem quando alguém falar: eu te garanto uma melhora de 10% em tanto tempo, 100% em tantos meses. Isso não existe, tá? Você pode até atingir sim melhoras sensacionais, só que não dá para o profissional saber disso antes, ok? Então, outra coisa, esses tratamentos capilares eles demoram pelo menos uns 3, 4 meses para você começar a ver os resultados. Não é nada no primeiro mês, não é nada no segundo, é do terceiro, quarto para frente. Então você tem que ter paciência. E os nossos tratamentos estéticos, como eu mencionei, a gente tem à disposição as microinfiltrações no couro cabeludo de princípios ativos para estimular o crescimento dos fios, que é a intradermoterapia capilar. Nós temos a carboxiterapia, que é um tratamento que faz microinfiltrações também, só que do gás carbônico, o CO2, né, ultra puro, medicinal, estéreo, aquecido. A carboxiterapia ela já não tem saído tanto quanto a infiltração de princípios ativos, né, a intradermo. Por quê? Porque a carboxiterapia ela apenas injeta um CO2 medicinal, um gás carbônico. Esse gás carbônico faz apenas chegar mais sangue no couro cabeludo, melhora a oxigenação, faz a hemoglobina soltar mais oxigênio no couro cabeludo, mas não inibe hormônios, como por exemplo poderia se fazer com os remédios da intradermoterapia. Então ela é mais incompleta, tá? Nós temos também outros tratamentos coadjuvantes, como a fotobioestimulação por LEDs, que é muito legal, também chamada de LED terapia. A paciente pode estar tomando alguns anticoncepcionais, não todos, né? Primeiro excluir se ela não tem contraindicação aos estrogênios, né? Que são aquelas contraindicações já mencionadas: trombose, nódulo de mama, endometriose, etc. Podendo tomar estrogênio, né? Alguns anticoncepcionais com estrogênios podem ajudar a controlar a queda de cabelo. Médicos prescrevem os anticoncepcionais, geralmente com estrógeno, e se tiver progestágeno, que sejam, como eu mencionei, a ciproterona e a clormadinona, que são aqueles progestágenos que têm menos atividade androgênica, né? Se você estiver usando um anticoncepcional só com progestágeno, exemplo, Cerazette, DIU, dispositivo intrauterino, Mirena, dentre outros que são só progestágenos, você já não vai ter ajuda do estrógeno, que melhoraria a pele e cabelo. Então olha pelo menos se esse progestágeno isolado, caso você esteja usando um anticoncepcional como esses que eu mencionei, né, Cerazette, Dilmirena e tal, olhe se esse progestágeno isolado pelo menos é ciproterona, clormadinona, que são basicamente aqueles que não pioram, que não têm atividade androgênica, que pioram a queda de cabelo. Todos os outros progestágenos que não são ciproterona e clormadinona, em maior ou menor grau vão piorar um pouquinho sim a queda de cabelo, tá? Agora, quando isso está associado ao estrogênio, o estrogênio meio que dá uma compensada positiva a seu favor, ok? Outra associação que os médicos fazem e pode fazer junto com o anticoncepcional é a espironolactona, que é um diurético, poupador de potássio, diferente dos outros que faz espoliar potássio. A espironolactona faz reter potássio, e na concentração de 50 a 200 mg ao dia, este diurético, espironolactona, também tem atividades antiandrogênicas, que são o quê? Atividades bloqueadoras antiandrogênicas, né? Bloqueadoras dos receptores para os hormônios
masculinizantes, bloqueadora dos receptores para os hormônios androgênicos, por isso o nome atividade antiandrogênica, só que ela é meio que inespecífica, não só para couro cabeludo, então ela bloqueia esses receptores meio que no geral. Também não pode ser usada a espironolactona em mulheres que estão pensando em engravidar, principalmente gestantes do feto do sexo masculino, porque interfere na masculinização. E geralmente então a espironolactona também é uma ajuda nesse sentido, e geralmente, como ela é inespecífica e não só bloqueia os receptores do couro cabeludo, ela é mais usada para quando a mulher tem outros sinais de virilização. Além da queda de cabelo, ela tem outras repercussões sistêmicas para justificar o uso de um agente mais inespecífico como é a espironolactona, né? Então, geralmente são mulheres que têm acne, crescimento de pelos em regiões tipicamente masculinas, além propriamente da queda de cabelo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado o vídeo. Consultem sempre um profissional da área de biomedicina estética de preferência e tentem evitar esses tratamentos que são apenas o drive-thru da estética, porque se for simplesmente para mascarar situações de base sem fazer uma investigação responsável por trás, né, você vai estar enxugando gelo às vezes num problema que tem uma causa base mais importante. Nem todas as mulheres têm essa problemática a ser descoberta, mas é interessante que você procure um profissional que pelo menos faça um escaneamento disso, para ver se você tem alguma dessas causas base ou não, antes de simplesmente te vender um tratamento estético, como muitos fazem, né, sem critério nenhum, simplesmente para tampar o sol com a peneira, tá? Meu nome é Dr. Guilherme, o meu e-mail é dr.guilherme.bmd.estética sem acento @gmail.com. Vocês podem escrever para mim eventuais dúvidas e deixar os seus comentários abaixo. Não esqueçam de dar o joinha e compartilhar com seus amigos. Tudo de bom, até a próxima.